Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Leonardo Herculin Filho, sou professor do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos ter uma aula sobre outras tecnologias de medição. São várias as novas tecnologias aplicadas na topografia, né, e uma delas é a fotogrametria com um veículo aéreo não tripulado. Nosso plano de aula, né, ele vai ter os seguintes tópicos: o que é fotogrametria, né, para que a gente possa conhecer um pouco dessa técnica, a evolução da fotogrametria, da onde ela surgiu e até os dias atuais e o emprego dela na topografia, o comparativo entre a fotogrametria e topografia, que é fundamental para a gente entender um pouco o que essa técnica contribui para o levantamento topográfico, que a gente está acostumado com as técnicas que nós já vimos, conceitos sobre a tecnologia Avante, veículo aéreo não tripulado, e a execução de projetos de fotogrametria, assim como projetos de topografia. Então, o que é a fotogrametria? A Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoramento Remoto, conhecida como ISPRS, ela define a fotogrametria e o sensoramento remoto como sendo a arte, ciência e tecnologia de se obter informação confiável de imagens de sensores imagiadores e outros sobre a Terra e seu meio ambiente e outros objetos físicos e processo através de gravação, medição, análise e representação. No nosso caso aqui, obviamente, a gente está mais focado na fotogrametria e não no sensoramento remoto. O sensoramento remoto trabalha com sensores orbitais. Nesse caso, nós vamos trabalhar aqui falando um pouquinho sobre os sensores de aerofotogrametria. Então, continuando, né, falando um pouco da evolução tecnológica da fotogrametria. Então, nós temos aqui a representação da fotogrametria tradicional, das câmeras, que foram utilizadas por muitos anos a bordo de aeronave, conhecido também como aerofotogrametria, o que nós chamamos aqui de câmera analógica de grande formato, são as câmeras mais antigas que tinham filme fotográfico. Depois nós passamos por uma evolução das câmeras, também a bordo de aeronaves, câmeras com aquisição feita de forma integralmente digital, que nós chamamos de digital de grande formato. Depois nós tivemos mais uma evolução, também a bordo de sensores, a bordo de aeronaves, os sensores também da mesma forma que os digitais, de grande formato, porém de médio formato, sensores um pouco menores, que ocupavam um pouco menos de espaço do que os sensores de grande formato. E, por fim, o último estágio aí que nós temos da evolução da fotogrametria, que são os sensores a bordo dos drones, a bordo dos VANTs, os RPAs, que nós vamos ver qual é a nomenclatura mais adequada para essa tecnologia. Então vejam que passou por todos esses estágios, né, de evolução. Então, inicialmente as câmeras baseadas em filme, de grande formato, depois as câmeras digitais de grande formato, digitais de médio formato, e agora numa plataforma diferente, né, da aeronave convencional, da aeronave tripulada, o veículo aéreo não tripulado. Essa tecnologia de digital de grande formato e médio formato continua sendo amplamente utilizado em aeronaves e são amplamente utilizados em projetos de grande porte. O grande diferencial aqui que nós temos é a possibilidade de utilizar sensores de pequeno formato a bordo de uma nova tecnologia de veículo aéreo, que não é o transportado, é o aéreo não tripulado. Bom, um comparativo entre fotogrametria e topografia. Então, a fotogrametria é uma técnica de medição indireta, ou seja, cada medição, como a própria definição da fotogrametria, né, que é medir através de uma fotografia, através de uma imagem. Então, a medida ela é feita de forma indireta, ao contrário da topografia, que é uma técnica de medição direta, que nós chamamos in loco, ou seja, nós estamos no terreno fazendo o levantamento, efetuando as medições. E no caso da fotogrametria, não necessariamente a gente precisa estar no terreno, e sim obter imagens do terreno da área de interesse. Coleta dados com menor precisão, quando comparado com a topografia, ele possui uma precisão um pouco menor, então é necessário ter uma distinção e saber quando eu posso utilizar a fotogrametria e quando eu preciso utilizar a topografia,
que entrega dados com maior precisão. Nesse caso aqui, na fotogrametria e na topografia, a fotogrametria depende exclusivamente das imagens, ou seja, eu preciso ter imagens do local, né? E do outro lado da topografia, eu dependo da visibilidade dos detalhes que eu vou fazer o meu levantamento. Então aqui tem uma diferença bem grande, porque ao contrário da topografia que eu estou lá no campo, eu tendo imagens aéreas, eu consigo ter uma visibilidade maior do que no caso da topografia. A fotogrametria, obviamente, utiliza modelos matemáticos de fotogrametria, são modelos matemáticos específicos, assim como a topografia também utiliza modelos matemáticos de topografia, que nós já vimos que é mais voltado para a área de trigonometria plana, trigonometria que trabalha numa área restrita da superfície terrestre. E, como resultado final, a fotogrametria gera produtos vetoriais, pontos, linhas, polígonos, e também matriciais, ou seja, produtos em formatos de imagem. No caso da topografia, eu tenho somente produtos vetoriais, pontos, linhas e polígonos. Ok, independente da técnica, né, obviamente que cada uma contribui com uma importância no levantamento, né, eu tenho em resumo que a fotogrametria e a topografia são técnicas complementares, ou seja, eu posso trabalhar com as duas técnicas, né, em determinadas situações com a fotogrametria e complementar com a topografia. Tá? E aqui do lado direito aqui eu tenho essa imagem onde compara um pouquinho da versatilidade de cada técnica, ou seja, com o levantamento com o veículo aéreo não tripulado, eu acabo tendo uma flexibilidade maior de tempo, um tempo estimado para uma área aproximada de 24 hectares, se comparado com a topografia. Então, na topografia convencional, eu tenho de 2 a 3 semanas para executar um levantamento e finalizar com a entrega de produtos. No caso da fotogrametria, eu consigo de 1 a 4 dias ter esse resultado. Mas, de novo, o entendimento aqui entre a fotogrametria e a topografia é que são técnicas complementares. Obviamente que a gente pode utilizar as duas técnicas de forma complementar, cada uma atuando em uma determinada fase do projeto. Bom, então vamos lá, o que seria, né, falar alguns conceitos sobre a tecnologia Avante. Então, o que seria a tecnologia, o que está por trás da tecnologia Avante? São três termos importantes aqui, que é o drone, o Vante e o RPA. Então, o que seria cada um desses termos que nós conhecemos hoje no mercado, né, da área de levantamentos? Então, o drone é um apelido informal para todo e qualquer objeto voador não tripulado. É uma palavra de origem inglesa. O drone significa zangão com zumbido. A palavra é uma associação ao som realizado pelo aparelho durante um voo rasante. Então nós temos aqui uma figurinha, né, que ilustra um pouquinho a definição do drone, né, que é um termo que é amplamente utilizado, né, na nossa área. Né. Nós temos aqui que, em geral, os drones eles são classificados e regulados conforme seu propósito de uso. Né, se for para lazer, esporte, hobby ou competição, esse equipamento é visto como um aeromodelo, um mercado bastante conhecido, né? Pode ser um mini helicóptero, uma réplica de um jato ou até mesmo um helicóptero que possua 4 hélices e não uma hélice convencional como nós já conhecemos. Né? Então, esse equipamento, né, o drone, ele é amplamente utilizado, né, no mercado de aeromodelo, já visto que ele tem fins mais recreativos. Né? No caso do drone, se o drone for utilizado para outros fins, como pesquisa, experimentos ou comércio, e até mesmo para fins militares, esse equipamento ele passa a ser entendido como um veículo aéreo não tripulado, que também é conhecido por essa sigla Avante, né, bastante conhecido na nossa área. Ou seja, além do fim não recreativo, ou seja, ele não é utilizado como um aeromodelo, esse equipamento ele possui uma carga útil embarcada, não necessária para o voo, ou seja, uma câmera acoplada, por exemplo, para a tomada de imagens aéreas e filmes. Aqui começa a se encaixar o nosso equipamento, o equipamento que nós utilizamos para a finalidade de fotogrametria. Né? Só que nós temos uma questão importante aqui, que no Brasil somente é permitido o uso de equipamentos do tipo Vante com piloto remoto, ou seja, os equipamentos totalmente autônomos, em especial os equipamentos militares,
que atuam sem intervenção externa durante o voo são terminantemente proibidos pela Defesa Aérea Brasileira. Isso é uma questão de legislação. Logo, a própria Agência Nacional de Aviação Civil, ela considerou o seguinte, que todo voante que possui piloto remoto, ele passa a ser automaticamente chamado de RPA, que vem dessa sigla inglesa, ou também em português, aeronave remotamente pilotada. Ou seja, nós temos aqui uma sigla, que a RPA é a sigla que contempla o veículo aéreo não tripulado, porém, obrigatoriamente, para executar atividades como a de fotogrametria, é necessário ter um piloto remoto obrigatoriamente. Segundo o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial, que eles chamam de RIBAC-E número 94, o termo drone é usado popularmente para descrever qualquer aeronave e até mesmo outros tipos de veículos com alto grau de automatismo. De forma geral, toda aeronave drone é considerada uma aeronave não tripulada, categorizada como aeromodelo RPA ou aeronave não tripulada autônoma. Ok, qual que é o principal objetivo da ANAC? É estabelecer justamente que as operações passem a ocorrer a partir de regras mínimas, preservando-se o nível de segurança das pessoas e de bens de terceiros. Ao mesmo tempo, o normativo pretende contribuir para o desenvolvimento sustentável e seguro para esse segmento da aviação. Então, é importante falar dessas questões normativas aqui, por se tratar de um equipamento que ele atua mais especificamente no espaço aéreo e aí interfere seguramente na questão da legislação vigente no que diz respeito ao controle de tráfego aéreo. Então, muita gente tem utilizado essa tecnologia para finalidade de levantamento, porém, é importante aqui falar um pouco das questões normativas que estão por trás do uso desse equipamento, haja visto que ele interfere diretamente nas regras da aviação nacional, da Agência Nacional de Aviação Civil. Bom, segundo a própria ANAC, a classificação de um RPA é feita de acordo com o peso máximo de decolagem, também chamado de PMD, ordenado da seguinte maneira: nós temos classe 1, classe 2, que são equipamentos para finalidades militares, não acessíveis para o usuário civil comum, mas nós temos aí a classe 3, que é o que se encaixa, onde se encaixa equipamentos desse tipo, que nós conhecemos bastante, que é com peso maior de decolagem, peso máximo de decolagem menor ou igual a 25 kg, ok? Então nós temos aqui para uso não recreativo, nesse caso por ser uma atividade técnica, de engenharia, nós temos os veículos que são não autônomos, ou seja, eles possuem um controle remoto, eles são remotamente pilotados por um controle em solo, e aí tem uma finalidade não recreativa. Aqui nós temos também alguns conceitos sobre a tecnologia Avante muito importantes para quem trabalha com essa tecnologia, que são as 3 formas de operação. Deixei sinalizado aqui em verde a operação que está autorizada para ser realizada no espaço aéreo brasileiro, que é no modo onde o operador ele mantém o contato visual com o equipamento, também chamado de VLOS. E existe também as 2 outras operações, que é EVLOS, que é a linha divisada estendida, e onde eu não tenho a linha divisada, ou seja, não mantenho um contato visual com a aeronave, que é o BVLOS. Essas 2 técnicas de operação, elas ainda não possuem autorização no Brasil, tendo em vista a criticidade no que diz respeito ao controle e a interferência no espaço aéreo. Então, essa operação no modo visual é a operação que está em vigor e que é autorizada para a finalidade de fotogrametria com o RPA. Nós temos aqui um equipamento bastante conhecido, que é o DJI Phantom 4, que é um modelo de RPA bastante utilizado, sendo popularmente divulgado aí na nossa área como ferramenta para a finalidade de fotogrametria. Então, é uma aeronave modelo multirotor, fabricado pela empresa chinesa DJI. Ele possui um controle remoto, que permite que você trabalhe com o modo VLOS, VLOS e BVLOS. Obviamente que somente o visual está autorizado. Eu tenho autonomia de voo por bateria de ordem de 10 a 15 minutos e é um equipamento que se encaixa com uma RPA classe 3, ou seja, peso máximo de decolagem inferior a 25 kg.
Bom, vamos falar um pouquinho agora da execução de um projeto de fotogrametria. Então, da mesma forma que um projeto de topografia, onde nós temos várias etapas, etapas de planejamento, etapas de ida a campo, etapas de processamento, aqui também, para chegar a um resultado de geração de produtos, nós temos aí a etapa de planejamento, nós temos as etapas de processamento e nós temos os produtos que são gerados. Começamos aqui com a definição da área de projeto, e aí obrigatoriamente eu dependo de uma autorização para execução de voo, né? É importante alertar essas questões no que diz respeito à atividade técnica da fotogrametria, que necessita uma autorização de execução de voo. Essa autorização é expedida pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, em conjunto com a Agência Nacional da Aviação Civil, e toda pessoa que for executar uma atividade técnica precisa dessa autorização, ok? Nós temos aqui a elaboração e execução de um plano de voo, ou seja, onde que o equipamento vai executar o voo e fazer a tomada da imagem, das fotografias. Tem um levantamento de campo, pontos de campo, que nós chamamos pontos de apoio e verificação, que é similar ao levantamento topográfico que nós fazemos, porém com o diferencial de ser pontos que possuem um detalhe que seja visível na imagem. Tem uma etapa de alinhamento e orientação de imagens, o georreferenciamento. Vamos falar um pouquinho sobre a restituição estereofotogramétrica, que é uma atividade que se assemelha como resultado ao levantamento topográfico convencional, e aí obviamente eu gero um mapa topográfico planialtimétrico, com informações planimétricas e altimétricas, e aqui, derivado desse processamento, nós temos o que nós chamamos de nuvem de pontos, modelo digital de elevação e um mosaico ortorretificado. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante agora sobre isso. Então, a definição da área de projeto, ela consiste em definir a área de interesse que será recoberta, né, com o voo, nesse caso específico aqui esse polígono em vermelho, que é uma área de interesse, está localizada em cima do campus da UFPR. Essa área em geral pode ser definida utilizando programas comerciais gratuitos, como o próprio Google Earth, que nós já estamos bastante familiarizados. Quem trabalha com geoinformação utiliza bastante essa ferramenta. Então, a definição da área de interesse para o levantamento, ela passa inicialmente por essa etapa de definição da área de projeto. Feito isso, nós elaboramos um plano de voo fotogramétrico, ou seja, um plano de voo que é definido por faixas, que estabelece quais são os caminhos que o equipamento vai percorrer, tomando as imagens. É uma fase bastante importante do projeto. Ela consiste em definir parâmetros de altura de voo e resolução espacial no terreno, bem como sobreposição de imagens, conforme previsto na técnica denominada fotogrametria. Então é importante aqui alertar que, da mesma forma que a topografia possui uma técnica, possui conceitos importantes, a fotogrametria também possui conceitos que são fundamentais que sejam conhecidos para que a gente possa executar esse tipo de voo e executar o processamento e gerar os produtos. Aqui alguns programas que são utilizados para essa finalidade, um bastante conhecido é o Pix4D Capture e o Drone Deploy, que são dois programas com versões gratuitas para que a gente possa justamente gerar um plano de voo. Nós temos aqui a execução do plano de voo, então é fundamental a gente verificar em campo as condições meteorológicas de operação do equipamento, de segurança de voo e das pessoas do local. Tais verificações elas são fundamentais para que a execução da missão de voo seja realizada obedecendo os protocolos de segurança e aviação. Então, é fundamental que se tome o devido cuidado, especialmente no que diz respeito à proteção de pessoas, segurança das pessoas, o local que está sendo executado o voo, se existe uma condição meteorológica adequada, se existe a presença, por exemplo, de aves no local que possam interferir diretamente na operação. Então, todo esse trabalho é de responsabilidade do operador de voo, que ele é responsável não só pela execução de voo, mas também por toda a segurança durante as etapas, né, tanto a etapa de decolagem, execução de voo e pouso. Né. Em seguida, nós temos a etapa de levantamento de pontos de campo, né, que consiste em determinar na área de projeto pontos fotoidentificáveis. É um termo utilizado para mostrar esses detalhes, que são detalhes que são visíveis nas imagens. Então, esses detalhes,
através dele nós executamos o georreferenciamento de todo o nosso voo. Então é importante que a gente determine essas coordenadas em campo, que pode ser através de marcos desse tipo, ou mesmo detalhes que podem ser naturais ou artificiais, e nesses pontos determina-se as coordenadas tridimensionais, que pode ser por técnica de levantamento sistema de navegação global por satélites, também conhecido por GNSS, ou técnicas topográficas que nós já conhecemos. O importante é determinar coordenadas geodésicas tridimensionais que permitam que o voo seja amarrado, seja georreferenciado a esse levantamento de pontos de campo. Em seguida, nós temos a extração de pontos homólogos, que são pontos que conectam todas as fotos. É importante aqui, estou mostrando em detalhe as fotos, ou seja, eu tenho 4 fotos aqui, eu tenho um prédio que ele foi visualizado 4 vezes. E o objetivo principal desse tipo de voo, com essa configuração, é garantir esta geometria aqui, que é um princípio básico da fotogrametria, que é ter a visualização de um detalhe na foto da esquerda e na foto da direita. Através de modelos matemáticos específicos, eu consigo determinar as coordenadas tridimensionais desse ponto no terreno. Esse é um conceito básico da fotogrametria e fundamental quando se executa um levantamento topográfico. E fotogramétrico também. Tanto o topográfico para determinar o referencial geodésico, um sistema geodésico tridimensional, como o fotogramétrico para garantir a orientação, o alinhamento e orientação das imagens. Em seguida, nós temos o georreferenciamento das imagens, que é onde são utilizados justamente os pontos que foram levantados em campo, com suas respectivas coordenadas geodésicas tridimensionais. Então, é uma etapa fundamental do processo fotogramétrico, que define a precisão cartográfica dos produtos derivados. Utiliza pontos materializados em campo, cujas coordenadas geodésicas foram levantadas, foram determinadas na etapa de levantamento de campo. Em seguida, depois que eu tenho o georreferenciamento, eu dou início às etapas subsequentes de geração de produtos. A principal delas, que se assemelha muito à topografia convencional, a topografia de campo, é a restituição estéreo fotogramétrica, onde se utiliza a visualização 3D para extrair feições planialtimétricas, tanto de planimetria quanto altimetria, pontos cotados, curvas de nível, de forma muito similar ao que é feito na topografia. Aqui o exemplo de uma visualização tridimensional, que pode ser feita por anaglifo, utilizando esse óculos, E aqui também é a visualização dos vetores que foram extraídos em cima de um modelo estéreo. Esse conceito de visualização 3D é um conceito muito utilizado na fotogrametria, é o conceito básico da estereoscopia digital. Em seguida, nós temos a extração da nuvem de pontos para adensamento das informações tridimensionais, visando a geração do modelo digital de superfície. Então, tem aqui o conjunto de imagens, e eu tenho, obedecendo ao princípio básico da fotogrametria, eu tenho a determinação de inúmeros pontos no terreno que permitem justamente criar essa nuvem de pontos, uma nuvem extremamente densa, onde eu, visualizando em perspectiva, eu consigo enxergar praticamente que o objeto inteiro de interesse no terreno com características tridimensionais. Em seguida, eu posso gerar o que nós chamamos de modelo digital de superfície, ou seja, eu gero uma superfície contínua, onde representa, cada elemento é representado tridimensionalmente pelas minhas coordenadas amarradas no sistema geodésico tridimensional escolhido. Então, essa etapa consiste na geração de superfície tridimensional por triangulação, que é uma conexão de todos os pontos que foram extraídos na etapa de nuvem de pontos, e obviamente contém informações do terreno e de objetos naturais e artificiais. Na sequência, eu tenho o último produto que é gerado, que é o que nós chamamos de ortomosaico, que é uma geração de um produto cartográfico com precisão e acurácia de uma carta topográfica e qualidade visual de imagem, ou seja, eu tenho aqui a minha fotografia aérea, que foi devidamente processada, e o resultado do ortomosaico garante a precisão necessária, e eu tenho também todos os vetores que foram extraídos, dispostos em cima da imagem para poder fazer uma visualização conjunta. Aqui é o detalhe
em visualização de um marco que foi levantado em campo, né, e a visualização dele na imagem. Então aqui, novamente, vem aquele conceito de complementar, né, de técnicas complementares, ou seja, eu tenho a fotogrametria que me dá produtos cartográficos como esse, que é um ortomosaico, e eu tenho informações vetoriais que vêm da topografia que eu posso inserir em cima da minha imagem, complementando as informações, com informações em loco, né, não só através da restituição, mas também com informações específicas extraídas em campo. Como resultado final, eu tenho o que nós chamamos de mapas vetoriais e matriciais. Desse lado eu tenho um mapa elaborado somente com as informações vetoriais que foram extraídas a partir de um levantamento fotogramétrico. E eu tenho aqui a imagem correspondente, ou seja, tanto com informações somente vetoriais ou informações matriciais, ou mesmo a combinação dos dois. Essas são as inúmeras possibilidades de produto que é gerado com essa técnica. Algumas considerações finais no que diz respeito ao uso da tecnologia Avante RPA. Então, sem dúvida, ela representa um grande avanço na topografia como tecnologia de medição, né? Essa tecnologia permite atuar em projetos de pequenas dimensões e produzir geoinformação como alternativa ao serviço aéreo especializado, com aeronaves tripuladas, ou seja, pequenas áreas que não eram atendidas, que não são atendidas pela aeronave, haja visto o grande ou alto custo na operação aérea tripulada, ela acaba sendo atendida com esse tipo de tecnologia. Os dados coletados e gerados a partir dessa tecnologia podem ser utilizados em diferentes áreas da engenharia. Entretanto, algumas considerações adicionais, que é o seguinte: para a geração de produtos cartográficos a partir de dados de Avante RPA, é fundamental possuir conhecimento teórico e prático da fotogrametria. Então aqui o nosso objetivo é mostrar um pouco das novas técnicas, né, das outras tecnologias de medição. Entretanto, é fundamental que o aluno busque esse conhecimento teórico e prático da fotogrametria, que é uma técnica específica. Tais produtos podem ser utilizados em levantamentos topográficos, respeitando-se as limitações de precisão e acurácia da técnica. O completo conhecimento dos procedimentos garantirá a qualidade das informações cartográficas extraídas. E, por fim, é necessário estar atento e obedecer à legislação vigente quanto ao uso do RPA, né, do tecnologia Avante RPA, para que sua operação não represente riscos para o ambiente e para a população. Então, novamente, é fundamental que o operador tenha esse cuidado, né, haja visto as inúmeras implicações que podem existir em eventuais acidentes que podem ocorrer com esse tipo de equipamento. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui meus dados para contato, para quem tiver alguma dúvida. E por hoje é isso. Muito obrigado.